Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Diário Esportivo aqui no Diário do Grande ABC, no Facebook. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos iniciar um programa hoje muito especial, falar bastante sobre o clássico que teve no sábado, Santo André e São Caetano, empate por 0-0. Temos como convidados hoje aqui o PV, zagueiro do Santo André, e a Tamara Rossetti, que é idealizador de um projeto sobre justamente para coibir violência nos estádios. Então a gente vai falar bastante aí, tanto do que aconteceu dentro de campo com o PV, quanto o que aconteceu fora de campo. E você é nosso convidado a participar também do programa conosco, mandando suas sugestões, suas perguntas através da live do Facebook. Interaja com a gente, participe, faça o programa conosco, um programa bem bacana. Também, obviamente, falaremos também da derrota do São Bernardo para o Santos e do Campeonato Brasileiro, dos jogos do final de semana. E de início eu gostaria de agradecer ao PV pela vinda ao programa. Hoje é o único dia de folga, a gente está falando aqui, a Copa Paulista não permite muito essas janelas aí, a gente está tentando trazer jogadores do Santo André há algum tempo no programa, e hoje deu certo. Obrigado, PV, por ter abdicado aí desses momentos de folga aí para participar conosco. Eu que agradeço a vocês, né? Obrigado a todos os diários do Grande ABC, a você também, Fattori. Então aí, né, responder as perguntas e conversar sobre essa Copa Paulista. Exatamente, o PV que ao lado do Wellington forma uma dupla de zaga ali intransponível, apesar de ser garotos, já passaram vários jogos aí sem sofrer gols, com o Júlio também participando muito bem quando exigido, então é um garoto de nome aí que certamente dará muitas alegrias ao torcedor. E temos também, obrigado pela Tamara, ela é de Belo Horizonte, está aqui por ocasião do sobrinho dela que se envolveu aí numa briga entre os torcedores pós-jogo de sábado e, enfim, também como ela é idealizadora do projeto Torcedor do Futuro, nós convidamos ela para que possamos debater um pouco também sobre isso, sobre o que leva, né, os torcedores a transgredirem regras aí em prol com a desculpa do futebol, podemos dizer assim. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, CEO do Diário no Grande ABC. Realmente eu vim, mas eu vim a trabalho, eu vim porque tinha palestra aí para algumas crianças já, e no caminho que eu fiquei sabendo mesmo, eu não estava ciente ainda do fato ocorrido, mas é isso, a gente tem muito para mudar ainda nesse país, né? A gente tem muita criança aí, tem um futuro brilhante. Exatamente. E vamos tentar fazer uma diferença. Exatamente. Bom, primeiro vamos falar então o que aconteceu dentro de campo, que é o que nós gostaríamos de falar sempre, né? Que é o futebol, que é o mais importante, que é o que nos move, né? O que é um esporte que o brasileiro está habituado, e deveríamos falar apenas das coisas de campo, mas infelizmente desta vez temos que passar um pouco para o que aconteceu fora também. Santo André e São Caetano empataram por 0-0, era o último jogo da Copa Paulista, o jogo foi disputado no Atlético Campanella. O resultado que não mudou a posição das equipes na classificação. São Caetano terminou a fase na primeira colocação, Santo André em terceiro, e com essas colocações os times já têm definidos o chaveamento da próxima fase. Vou pedir para o Vicenzo colocar para a gente no GC as informações da próxima fase. Eu também vou só pegar. O Santo André tem pela frente, o PV a gente estava falando aqui antes do jogo começar que vai ter uma viagem longa aí, né, PV? Exato. Santo André tem pela frente aí um grupo com o Mirassol, que é uma viagem mais longa, né, 5, 6 horas de viagem, Red Bull e Audax, que são jogos um pouco mais perto. O São Bernardo vai enfrentar o Olímpia, Ferroviária e Juventus. No outro grupo que não tem representante da região está Ituano, Novo Horizontino, 15 de Piracicaba e Taubaté. E o São Caetano, que foi líder, também fará uma viagem muito longa, vai pegar Votuporanguense, Rio Claro e Atibaia. Primeiro, PV, fala um pouco do jogo. O São Caetano, obviamente, é o time que mais investiu, pelo menos desse grupo da Copa Paulista, era o grande favorito a terminar na liderança, como de fato aconteceu. Mas o Santo André ofereceu bastante resistência, foi um jogo bem igual, até a expulsão do Emerson Silva ali, um jogo bastante aberto. Fala primeiro dessa partida. Clássico, né? Fattori, dentro de campo foi um jogo truncado, com poucas oportunidades para ambos os lados, mas infelizmente com a expulsão do Silva ficou um pouco mais difícil, mas graças a Deus e todo o empenho da equipe a gente conseguiu trazer um ponto. E agora essa segunda fase, o que vocês projetam aí? Tem alguns times de Série A1 do Campeonato Paulista, imagino que um trabalho interessante, uma viagem longa para Mirassol. Como que vocês estão projetando essa segunda fase? Acredito eu que passo a passo esse campeonato vai ficando mais difícil, até pelo fato de que é a segunda fase, né? Mas a gente está projetando um bom trabalho nessa segunda fase e, se Deus quiser, sair com a classificação. E o PV já está 2 anos e meio no Santo André, né? A gente estava falando, ano passado ele era sub-20, esse é o primeiro ano no profissional, digamos assim, né? No primeiro semestre
esteve emprestado ao Paranavaí na segunda divisão do Campeonato Paranaense, fez uma boa campanha e agora é a primeira oportunidade mesmo de mostrar ali no Santo André, no time profissional, o seu potencial, e acho que a meta de todos os garotos que estão ali é cavar um espaço no time da Série A2, né? Sim, a gente vem sempre trabalhando para isso, para o progresso na carreira pessoal, e graças a Deus, por esse meu primeiro ano no profissional do Santo André, a gente vem conseguindo um êxito. E se Deus quiser, vamos conseguir mais ainda. Agora, me conta um pouco do segredo ali do entrosamento com o Wellington. Vocês tiveram pouco tempo até para treinar. O Wellington estava no Campeonato Paulista da Série A1 pelo Santo André, ele participou da campanha com o time principal e vocês se encaixaram muito bem ali, né? Um time que toma pouquíssimos gols. O Júlio também tem tido participação fundamental no próprio jogo contra o São Caetano, fez uma defesa ali nos instantes finais muito importante. Fala um pouco desse entrosamento que deu muito certo, você, o Wellington, também o Bahia, o Gilberto Jesus e o Damião ou o Eliandro, que estão jogando na direita, né? Exato, tive um pouco tempo de treinamento, mas graças ao treinador e todo o elenco a gente se encaixou direitinho, vamos conversando bastante durante a semana o que tem que acertar, o que precisa melhorar, para cada dia mais sofrer menos gols, né? Acho que é importante. Acho que quando sofre poucos gols, a vitória está mais próxima, correto, porque no mínimo o empate já está garantido. Com certeza. Né? É mais ou menos isso daí. Agora vamos falar um pouco a Tamara, o pessoal já está participando aqui, o Fábio Agüero, o Igor dos Santos. O Igor, inclusive, mandou um abraço a todos e elogia o tema do programa, diminuir a violência entre as torcidas. A Neuza Rodrigues também participando com a gente. E fala um pouco, Tamara, do seu projeto, como surgiu essa iniciativa desse Torcedor do Futuro, como que você trabalha para que você consiga auxiliar um pouco nessa diminuição de violência nos estádios? Então, Fattori, tudo começou com medo meu mesmo. Né? Eu nunca tinha ido no estádio, eu fui a primeira vez domingo retrasado em Minas, né, no Mineirão, no jogo do Cruzeiro e Atlético. E antes disso eu nunca tinha ido, porque eu sempre tive medo de briga de torcida. Né? Meu irmão fez parte de torcida organizada, meu marido fez parte de torcida organizada, então eu sempre tive medo. Então nunca fui, só que eu tenho um filho, tá com 16 anos, e ele sempre jogou bola. Quando eu vi que ele começou a ir, assim, o pessoal, a gente sabe que tem um lado comercial do futebol, né? E eu falei, filho, você tem que ir pelo talento seu, porque eu não tenho dinheiro para poder colaborar ainda. E ele foi indo. E quando eu vi, ele tá morando num CT aqui em Atibaia, eu moro em Belo Horizonte. E eu falei, nossa, se meu filho jogar, lascou, porque como que eu vou no estádio ver meu filho? E aí nós fizemos um estudo, eu, umas amigas psicólogas, pedagogas, fizemos muita entrevista com jogadores, com ex-jogadores, com torcedores, e chegamos à conclusão que os grandes a gente não muda mais. Então a gente está pensando no futuro mesmo, nos que estão agora pequenos, que lá na frente consiga mudar essa visão, essa questão da violência no futebol. De onde vem a violência? Vem de casa. Sem perceber, por amor ao clube, o pai, ele impõe ao filho o clube que o filho vai torcer. Então, vou dar um exemplo, meu filho nasceu, eu vou lá e vou pôr a camisa do Corinthians no meu filho e vou falar, você vai ser corintiano. Só que antigamente a criança ela ia para a escola com 7 anos, né? A gente já entrava na escola aos 7. Hoje, vai para a escola bebê, né? Terminou a licença maternidade, a mãe põe na escola e começa a escola muito cedo. Então a criança começa a vida social cedo, onde os pais fazem amizade com os outros pais. E aí ele é palmeirense, você é São Paulino, e os nossos filhos estão lá no berçário e tem a festa, os filhos começam a crescer, e aí eu começo a fazer o que com meu filho? Não vai com ele, olha lá, ele é porco, ele é Peppa, olha lá, aquele lá é viado, não pode, tal. Então eu começo a impor no meu filho já uma certa violência verbal, onde ele vai crescer com isso. Às vezes até sem querer, sem né? querer. Sem entender o que está acontecendo. Mas é exatamente isso que acontece. Então, dentro desse conhecimento, o que nós fizemos? O Torcida do Futuro, ele é um projeto da ONG ACOI, né? Nós temos uma ONG, que é a Associação Cultural de Oportunidade Esportiva Inicial. E com esse projeto nós damos palestras às crianças a partir de 4 anos. Hoje não é só mais até adolescente, porque a gente volta em reunião de pais. Está sendo muito bem aceito. Nós ensinamos para a criança que o esporte, né, o futebol ele é esporte. Esporte é vida. E para ele existir eu tenho que ter vários clubes. E os clubes precisam da torcida
para que eles aconteçam, né? Uma coisa puxa a outra e puxa o lado comercial, né? O esporte ele precisa de uma demanda financeira, uma coisa puxa a outra. Então a torcida ela é extremamente importante, sim, para o clube, desde que ela saiba torcer, né? Como por exemplo você citou, que nós vamos falar depois o que aconteceu fora de campo no sábado, a briga é no campo. São os jogadores que têm que disputar entre eles que vence o melhor. Sim. Fora do campo, eles são amigos e as torcidas têm que ser o mesmo. Né? Nós podemos torcer diferente e ser amigos. A gente até falávamos aqui antes do programa, né, PV? É óbvio que no calor da partida, um clássico, tem Santo André, São Caetano, são os times mais tradicionais, é o clássico mais tradicional aqui da região, vem desde a base, vocês já jogaram várias vezes contra o São Caetano. É óbvio que dentro ali do campo, o jogador às vezes se cede um pouco, tem empurra, o próprio Silva acabou sendo expulso, não foi nem lance de briga, foi lance de jogo, mas é muito comum ter expulsões em clássico por empurra, isso a gente vê em São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Corinthians, tudo isso, mas é como a gente falou, acabou o jogo, cada um vai pro seu lado, muitos ali são amigos mesmos, né, de carreira, alguns já jogaram juntos outras equipes, é mais ou menos isso que acontece, né? Sim, eu mesmo tenho um amigo meu, o Kaique Vigílio, atacante do São Caetano, estava comigo no Paranavaí. Eu acho que dentro de campo tem que ter essa rivalidade sim, porque faz parte, mas fora de campo, todo mundo tem sua família, tem seus amigos, e acredito eu que ninguém vai querer o mal pro outro fora de campo. É o que a Tamara disse, né? Óbvio que a torcida que faz sentido pro futebol. Ninguém iria jogar futebol se não houvesse os torcedores. Só que é óbvio que o jogador tem que fazer a sua parte, a torcida tem que fazer a sua parte ali. Acho que incentivar, né, o torcedor, o jogador ele se sente motivado quando ele entra e vê o pessoal na arquibancada torcendo por ele, gritando seu nome, gritando. É ali que se sente motivado. Depois que acabou o jogo, de fato, é cada um para tua casa e curtir suas famílias, né? A torcida do Santo André é uma torcida muito apaixonada, né? A gente vê isso, até porque todos os jogos eles estão lá. Fomos jogar contra o Bragantino em Bragança, eles estavam lá, sempre apoiando, sempre correndo com a gente. E infelizmente esse tipo de episódio que acontece pós-jogos tem que ser evitado, né? Porque além de torcedor é um pai de família, então os torcedores em si precisam se conscientizar um pouco em relação a isso para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Exatamente. Eu vou dizer o que aconteceu no sábado, o porquê também de tudo isso que nós estamos falando. Enquanto isso, o pessoal está participando, daqui a pouco eu vou ler as interações, está bem bacana o pessoal participando. Logo após o jogo do sábado entre Santo André e São Caetano, houve uma briga generalizada. A torcida do Santo André, a Fúria Andrense, estava na sua sede ali na Vila América e foi surpreendida por dezenas de torcedores do São Caetano que saíram lá do Anacleto Campanella. Eles estavam no jogo, saíram de lá de forma organizada. A gente até brinca que como podem se organizar de uma forma, a logística absurda de sair de São Caetano para ir até Santo André, uma distância considerável, um grupo ali cerca de 30 a 40 torcedores do São Caetano, e aí eles chegaram até a sede da torcida de Santo André já armados com, segundo informações da própria polícia, com madeiras e ferros, e tentaram ali de alguma forma adentrar a sede da torcida do Santo André, que reagiu com garrafas que eles tinham ali na sede, acabaram atacando garrafas na torcida do São Caetano e virou ali uma briga generalizada entre as torcidas. Os vizinhos desesperados mandaram vídeos para nós, desesperados com o que estava acontecendo, acionaram a polícia militar, só que até a polícia militar chegar, durante a briga 3 torcedores acabaram se ferindo gravemente. Um deles é o Sidney de Castro, que a torcida inclusive está passando um informativo nas redes sociais, que está precisando de doação de sangue. Quem puder inclusive colaborar, eles pediram para que a gente pudesse divulgar no programa. O Sidney de Castro, ele passou uma cirurgia no sábado à noite, ele ainda está na UTI sob os cuidados dos médicos. Então quem puder colaborar e puder doar sangue, ele está no Centro Hospitalar de Santo André, na Santa Casa, e a doação lá é de segunda a sábado, das 8 às 13, exceto feriados, né? Então tem que levar um documento com foto e ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos. O telefone de lá para mais informações é 4433-3718. Então a torcida está fazendo, então os torcedores, não só uniformizado, mas torcedor comum do Santo André, está numa corrente aí para que ele possa se recuperar. E um outro que também já está hospitalizado, que inclusive é sobrinho da Tamara, já está melhorando, está evoluindo, graças a Deus. A Tamara pode falar mais, mas me parece que o quadro dele já é mais estável. E o terceiro torcedor, que acabou já sendo liberado, graças a Deus, já está entre seus familiares. E é isso, né, Tamara? A que ponto nós chegamos? Que uma desavença ali de
times apenas, um torce pro São Caetano, outro pro Santo André, acabe se transformando nesse turbilhão, né? E acaba hospitalizando, de repente modificando uma estrutura familiar por conta de um jogo, né? Eu acho um absurdo, né? Porque, gente, apenas respeitar a opinião do outro, a escolha do outro. Exatamente. Cada um tem as suas escolhas. A partir do momento que você sabe respeitar o ser humano, você também é respeitado, né? E você vê que os meninos do Santo André parece que não foram nem para o jogo, justamente para evitar, né? A discórdia acabou tendo e realmente eles teve, né, os casos mais graves do moço que está lá precisando da doação de sangue, do meu sobrinho. Graças a Deus ele está bem, passou lá as fase cirúrgica que precisou, mas está bem. Só que assim, não é por ele, né? Tanto que eu não vim para a região de São Paulo, Santo André, por ele. Eu vim por causa do projeto de tentar mexer nessa questão. E eu sempre, tem 2 anos que nós estamos com o projeto, eu, meu esposo, alguns amigos nossos de BH, para não passar essa dor, né? Por ter um filho que joga. E eu vou falar para vocês, eu imaginava a dor dos outros, por isso eu brigo pela dor de todos, né? Teve a briga lá em Recife, questão de um mês atrás também, teve 3 também que ficaram muito ruins, é por todos, né? Por todas as torcidas, a nossa briga é para que isso realmente possa parar, possa cessar, né? Mas hoje parece que os nossos adolescentes, isso geral, independente da torcida, eles acham legal, né? Parece que eles têm na visão que eles têm que mostrar que eles são mais fortes do que o outro, né? E eles não percebem que com isso eles atrapalham o time. Exatamente. Então eles amam tanto o time que eles fazem isso pelo time, eles não percebem que eles atrapalham o time, né? Se eu tenho uma marca boa na indústria, vamos colocar assim, e eu posso dar um bom dinheiro para melhorar a qualidade dos jogadores do Santo André, por exemplo, eu não vou patrocinar porque a minha marca não pode estar vinculada com a violência, né? Então eles têm que começar a entender um pouco mais a função da torcida, né? Ontem, eu vou até agradecer, eu recebi mensagens de torcedores do Botafogo, torcedores do Cruzeiro, torcedores do Atlético, Atlético Paranaense, torcedores do Flamengo, torcedores do Recife, Avaí, Bahia, me escrevendo, né? Vai dar tudo certo, isso aí, nós estamos com você na batalha. Por quê? As torcidas, eles têm um trabalho social. A torcida, ela tem que ter um porquê. Tanto que dentro do projeto eu tento mostrar isso, né? Foi como eu falei, eu não sou contra a torcida, né? A torcida, ela tem que colaborar, porque é isso que dá o calor, é isso que ajuda o clube, vocês em campo, não é mesmo? Mas eles têm que ter a consciência que quando eu brigo, não é nem quando eu apanho, mas quando eu brigo, eu não estou só podendo me machucar, mas a pessoa, ela tem que pensar que ela tem família, né? Então eu posso me dar bem, mas eu posso me dar mal. Mas eu tenho mãe, eu tenho vó, eu tenho sobrinho, eu tenho tio. Você tem uma estrutura e você abala ela inteira. Exatamente. Então é começar a tentar ter essa consciência. Então hoje a gente vai lá nas escolas, posso deixar o nosso telefone? Pode, claro. Da ONG. Quem quiser acompanhar nas redes sociais, Torcida do Futuro, no Face, no Insta. O nosso WhatsApp é 011 95101 3196. O nosso trabalho é totalmente gratuito. Nós não cobramos nada para ir nas escolas. Pode ser particular, estadual, o que for. É só entrar em contato, nós voltamos na reunião de pais. É um trabalho totalmente para que possamos fazer a diferença. E quem quiser colaborar também, né, com o trabalho, pode entrar em contato. Estamos abertos. Mas, gente, vamos abraçar essa causa. Vocês estão de parabéns. Você, o Diário do Grande ABC, porque eu venho comentando muito com amigos jornalistas que tem briga, sai lá, brigou tal time. Na semana que vem, brigou tal time. Mas ninguém dá sequência, né? Brigou, o que a gente pode fazer? Tem um projeto que vai mudar isso, vamos tentar, porque juntos somos mais fortes. Claro. Juntos a gente pode fazer uma diferença muito maior. Eu estou vindo de passo de formiguinha, mas quanto mais pessoas eu tiver que abrace a causa, mais pessoas nós vamos conseguir atingir. E eu tenho certeza que as crianças de 4 anos, daqui 10 anos, vão ser adolescentes, né? Vão estar aí na pré-adolescência, e eu
acredito mesmo que vai ser diferente o futebol, aí vai voltar a ser paixão no futebol dentro do campo. Exatamente, e inclusive nas redes sociais, o pessoal que está participando com a gente está elogiando muito o projeto. A Isilda Conceição Nogueira diz aqui que você consiga ajudar nosso futuro, depende de projetos assim, a violência tem que acabar, e só a educação vai fazer com que isso aconteça. Exato. O Luiz Carlos Marques parabeniza o PV pela classificação e pela excelente regularidade, está confiante na sequência do campeonato. O Derek Bittencourt, que aliás é nosso parceiro, semana que vem deve estar por aqui, já está de férias. Ele diz aqui, ó, PV está certo, rivalidade em campo e fora todos têm suas famílias, inclusive os torcedores. Mais uma vez temos de noticiar esses atos lamentáveis, parabéns pelo programa. E de fato, como a Tamara disse, tem mais, já vou passar mais interações. Às vezes o torcedor ele não percebe que o que ele faz ali é de uma forma imediata, né? Ele tem aquela raiva, só que aquilo ali, de repente, um cara se ficha, aí ele suja, perde emprego, como aconteceu, todo mundo se lembra, aqueles corintianos que ficaram lá presos na Bolívia, Sim. meses presos lá, pessoal com família, com um bebê pequeno, perderam empregos, enfim, de repente é um ato impensado, num momento de fúria ali, que acaba estragando a vida da própria pessoa, né? E eu acho que é muito importante que a gente possa falar mais disso. Sim, eu acho que conscientizar de que futebol, como o PV disse, é dentro de campo, se resolve dentro de campo. Óbvio que ali, dentro da arquibancada, um provocar o outro, eu acho que é até natural, faz parte do espetáculo. Com certeza, né? um canta de um lado, um canta Ninguém do outro, quer e isso que a gente tem deles, aquelas com musiquinhas de colégio, né? Acho que Sim. é uma forma de se expressar, de você ali torcer pelo seu time, tentar desmerecer o adversário, isso faz parte da cultura do futebol, mas acabou o jogo, apitou o jogo, cada um para suas casas e, enfim, quiser se manifestar na rede social contra ou a favor de algum outro time, mas assim, a violência acho que está passando do limite, né? É só fazer tudo dentro do respeito, né? Está ali, está brincando, está xingando, tal, passou, foi para casa, legal, e se você tiver o respeito pelo próximo, onde termina o meu, começa o seu. Exatamente. Né? Não é errado torcer, gente, não é errado torcer, o time precisa da torcida. O errado é o que vocês acabam colocando, né? Alguns da torcida depois, e acaba queimando uma torcida toda. Sim. Né? Então vamos repensar. Aliás, é bom que a gente diga isso, é importante. A torcida do São Caetano não foi a torcida, foi um grupo isolado da torcida do São Caetano, que eu tenho certeza absoluta que não representa a maioria, e da mesma forma a torcida do Santo André. Eu acho que dentro de um universo aí de torcedores de São Caetano e de Santo André, foi um grupo pequeno ali de torcedores que, infelizmente, como você disse, acaba manchando tanto o nome de São Caetano quanto de Santo André, mas como muitos que estão participando aqui, que o PV conhece bem, o Luiz Carlos Marques, o pessoal, o Luiz Carlos, por exemplo, é um cara que acompanha o Santo André interior afora, ele filma os jogos até para os jogadores, né, PV? Então, assim, tanto o Santo André quanto o São Caetano tem torcedores muito apaixonados que vivem, o Ovidio, a gente pode falar, o Esquerdinha, são torcedores, o pessoal da própria Fúria, da diretoria da Fúria, são pessoal da Esquadrão, da Tuda, que vivem o Santo André, a Gladiadores, a Comando Azul. Então tem o Agostinho Folco, da Bengala Azul de São Caetano, um cara que ganhou o noticiário. Então, assim, dentro das próprias torcidas tem muita gente bacana que estão lá justamente pelo clube. Então a gente não pode generalizar. Não pode, é o que eu falei, pequenos grupos exatamente, que acabam queimando um todo, né? Inclusive eles têm uma irmandade muito grande, né? Eu não conhecia esse lado de torcidas e devido ao meu sobrinho eu percebi isso não só da torcida, de uma torcida do Santo André, mas de todas, né? Eles mandam mensagem, eles perguntam, eles estão juntos, né? O grupo todos, né, estão ali acompanhando, e eu percebi essa irmandade neles, né? Essa questão de família, e eu achei isso até bem interessante. Eles têm mesmo essa questão de família, o que é legal. É só fazer as coisas, gente, com consciência, porque... E respeitando o outro, né? Saber que do outro lado tem um... Eles pediram para agradecer, não posso esquecer. Claro. Eu quero colocar o agradecimento a todos da Santa Casa de Santo André. Eles tiveram um atendimento exemplar. Foram sensacionais com os meninos, com todos que deram entrada, e com o meu sobrinho, pessoal da guarda, né, que estão ali. O meu muito obrigada a vocês, em nome de todos que estão lá, que eu acredito que todos estão aí agradecendo. Todo mundo que eu falei falou, agradece eles o atendimento. Então,
Estou agradecendo. Legal, importante. Ó, o Luiz Carlos Marques, inclusive, diz aqui, ó, violência no futebol vai além do simplesmente torcida organizada. Vivemos momentos difíceis no país e que colaboram para a violência no futebol, que também acontece muito, né? Essa violência, até daqui a pouco o PV pode falar um pouco do que aconteceu com eles aí alguns dias atrás. O Igor PV, ele quer saber aqui, ó, gostaria de saber do PV até que ponto os gritos e a rivalidade das torcidas influenciam dentro de campo, até que ponto que vocês sentem essa rivalidade entre as torcidas? Acredito eu que fisicamente aquela entrega é normal de qualquer jogador. O confronto, a disputa pela bola, eu sei que a torcida ela empurra mesmo bastante, mas não chega a influenciar a ter ato de briga. Ou seja, se eu for brigar dentro de campo, não vai ser porque a torcida me influenciou a isso, e sim por causa do que eu quero. Então acho que chega a ser consciência de cada uma pessoa, entendeu? É claro que o grito de incentivo, sim, eu acho que ajuda muito mais, né? Quando você sobe programado, eu imagino que pro jogador é diferente quando ele sobe e vê que o pessoal tá lá te apoiando, principalmente em jogos fora de casa, acho que dá uma sensação assim de uma vontade, né? Uma vontade a mais, né? Ninguém vai tirar o pé em um jogo, principalmente em um clássico. Mas em questão de que a torcida empurra você a fazer aquilo dentro de campo e entrar numa briga, não acredito eu que isso é do jogador mesmo. Se ele quer, ele vai fazer, se ele não quer, ele não vai fazer. E eu acho que a responsabilidade é muito grande, né? Dos jogadores, né, Tamara? Nesse cenário todo aí de violência, como o nosso espectador acabou de dizer, de fato o Brasil vive um momento turbulento aí é um fla-flu em todos os aspectos. Eu falo que gosto de maçã, você fala que gosta de pera, a gente começa a discutir todos os aspectos. O Brasil está nessa essa falta de respeito com a opinião do próximo, enfim. E o jogador, o PV está aqui, mas todos os jogadores têm uma responsabilidade nas suas atitudes, né, PV? De como se comportar, porque eles acabam sendo referência para esses torcedores, né? Você vê dessa forma? Sim, né? Sim, com certeza. Acho que o jogador, ele não só dentro de campo, mas fora de campo, ele passa a ser uma influência muito grande para não só para o torcedor, mas até para as crianças mesmo. Então a gente precisa ter aquele respeito dentro e fora de campo, para que nossa sociedade no futuro possa ser cada vez melhor, né? O PV falou tudo. A nossa palestra, a gente dá muito para criança, 4 anos, 5. E eles, durante a minha palestra, eu vou falar para vocês, eles comentam as coisas que o jogador faz dentro de campo, ali eles falam, você viu, tia, né? E até agora, dentro do projeto, nós vamos começar a conversar com os jogadores dos clubes, né? Estamos pedindo a entrada para alguns clubes. O jogador, ele tem ideia do quanto ele influencia uma criança. Eu estou fazendo um vídeo para pôr no nosso canal e eu vou falar em tudo, desde o corte de cabelo, a roupa que usa e a atitude que ele tem. Hoje tem criança que se espelha só no jogador, mas não é nem mais nos pais. Então a responsabilidade social do jogador ela é imensa. Então dentro do projeto nós mostramos para as crianças eles fora de campo. Nós gravamos eles fora de campo. Tá vendo aqui, ó, o Ronaldinho, o Neymar tá aqui, ó, terminou o jogo, mas ó como ele é. Ele é assim, ele tem esse trabalho, ele faz isso, porque a criança, ela se espelha. Só que ela não tem esse acesso. Então hoje o projeto, ele busca isso, para a criança ter um espelho coerente, correto, porque eles se espelham muito. Eu percebi no dia que eu fui no estádio, não sei como era antes, porque eu não ia, mas eu via muito pela televisão. Tem família que vai, mas diminuiu muito a quantidade de criança. E agora o projeto está vindo aí, nós vamos vir com a ONG, com mais um projeto, que é o camarote nosso, que nós vamos fazer um camarote infantil, né? Para que o pai possa confiar. Pode levar as crianças, porque eu fui lá, ó, eu não posso falar, teve briga, não teve, foi tranquilo. Dentro do estádio foi muito tranquilo. Eu saí do estádio, né? não dá não. Eu quebrei muito essa questão que eu tinha e nós queremos que as crianças possam realmente ir, porque eles têm nesses jogadores assim uma ilusão e o sonho deles de estar ali é muito grande. Então é mais um projeto que a gente vai trazer dentro da ONG, que é levar as crianças para o estádio, levar as crianças para conhecer. Em São Paulo vai ter as excursões para o Museu do Futebol, aproximar a criança do esporte, né? Nós temos a nossa parte do jogador do futuro. Eu dou palestra em escolas que tem meninos que jogam muito bola, mas não tem um alicerce familiar correto, até pela crise que o país passa, como o nosso telespectador falou.
E nós damos toda a assistência para essa criança, levamos para treino, damos a roupa, a alimentação, toda a assistência psicológica que a família toda precisa, para que ele possa vir, talvez, realizar o sonho de ser jogador. Se ele não for jogador, ele vai ser um bom cidadão, pessoa, com certeza. Acho que todos nós temos referências na vida. O PV, por exemplo, quem você espelha aí no futebol, o zagueiro que tem um estilo mais próximo do seu, todos nós temos uma referência. Quem é a sua, por exemplo? Eu tenho uma grande referência, acredito que não só uma, o Thiago Silva é um ótimo jogador, o próprio Sérgio Ramos, o Marquinhos, excelente jogador. Esses três são uma ótima referência que eu tenho para minha vida. É claro que você está com 21, não é? 21. É óbvio, com 21 anos você vai observando, por exemplo, você vê o Sérgio Ramos jogando, não só dentro de campo, mas também fora, como ele se porta e acaba... A referência é justamente isso, você quer se tornar uma pessoa próxima àquela né, pessoa. Tanto dentro quanto fora de campo. Eu acho que isso é muito importante. Até na pré-temporada mesmo, o Santo André, eu acho que organizou um passeio de uma escola, as criancinhas foram lá no nosso vestiário, tava eu, o Wellington, não me lembro quem mais estava. E ele, teve o nosso tempo com eles começaram a fazer umas perguntas que, se você for parar pra ver, caraca, que genialidade aquelas criancinhas têm, entendeu? A gente fica até de boca aberta, que eles perguntam, você sai pra balada? O que você faz? Que é isso? Lembrando também que jogador é ser humano como qualquer outro. Com certeza. 21 anos, o cara quer curtir, que tem um aniversário também. E eles têm essa visão do próprio jogador do futebol que deixa aparecer isso pra ele. Então a primeira pergunta que eles fazem é, você faz isso, você faz aquilo? Entendeu? Pra, ter aquela visão pra ele mesmo poder fazer quando ele crescer. Sim, sim. Bom, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma filha de 8 e é isso, é o exemplo. As crianças muitas vezes não falam, mas só o ato de observar o adulto fazendo, que seja principalmente os adultos mais próximos, pais e tios, né? Mas também outras pessoas, às vezes ela não fala, no final do dia ela chega pra mim e fala, papai, por que aquela pessoa agiu daquela forma? Você nem lembra mais do que aconteceu, sabe? Alguém xingou no trânsito, uma vez aconteceu, papai, por que aquele moço ficou xingando lá no trânsito? Aí você vai explicar. Assim, vai de cada criança, mas as crianças, a Tamara disse muito isso. A pureza deles é... E eles tende a replicar o comportamento das pessoas que eles se espelham, né? Como se tem um garoto que se espelha no PV, aí o PV sai, aí aparece aí, sei lá, na vida aí e tal. Pô, eu quero ser dessa forma também. Enfim, as crianças vão se espelhando e a responsabilidade é muito grande. Nós temos um vídeo no nosso canal do YouTube, né? Torcida do Futuro. Eu fui assistir um jogo antes de ir no estádio, num restaurante que tem ali perto de casa. Também foi Cruzeiro e Atlético. Quando é Cruzeiro e Atlético, como a rivalidade é grande, eu procuro sair para eu observar, né? E terminou, o Cruzeiro ganhou esse jogo e subiu um pai numa cadeira dentro do restaurante. E o pai subiu e o pai tá lá gritando, fazendo todo mundo gritar, a criança foi e subiu na cadeira também. Então. Aí chegou o garçom e pediu para que descesse. A criança desceu, o pai não. O pai continuou até o outro vir e falar pro pai descer. Para você ver como é o espelho, né? Não tem como, gente. Não tem como. A criança vai se espelhando nos adultos mais próximos dela. Não tem jeito. Criança se espelha mesmo. Só pra gente andar com um programa bacana, o papo, que acho que a gente devia mesmo falar bastante sobre isso, e a tendência é que a gente fale cada vez mais sobre isso, fazemos a nossa parte. Eu queria que o Vichense colocasse, não sei se o PV viu hoje, a gente fez uma matéria com o Vitor Carvalho, uma história bacana do Santo André, e já estava programado para sair esse final de semana. O Vitor, para quem pôde ler o jornal, quem não puder, tem aí no nosso site também, está nas bancas. O Vitor começou a jogar em maio futebol, ele era um empacotador de supermercado lá em Bertioga, nem sei se o PV conhece essa história. Enfim, ele jogava só na várzea e tinha um sonho de ser jogador, e enfim, aí o dono do mercado com o qual ele trabalhava viu ele jogando na várzea, ele é empresário de futebol, trouxe ele aqui para o Santo André para fazer uma avaliação, passou na avaliação e assinou seu primeiro contrato de trabalho. A gente fez uma especial com ele, inclusive tá no jornal de hoje. E o Vitor entrou super pouco, né, PV, nos jogos. Ele tem idade sub-20 ainda, tem 19 anos, ele está ajudando o time sub-20, tem ido pro adulto de acordo com as possibilidades ali que o Palhavan precisa dele. Já fez 2 gols, ele entrou bem contra o Bragantino, fez o gol da vitória, fez o gol contra o Taubaté também. E é isso, ele é um exemplo de jovem que tinha essa ideia de ser um jogador de futebol. Em maio, a gente está falando de 4 meses, a vida dele mudou completamente. Ele empacotava ali, ele vendeu sapatos no início do ano, ele fazia uns bicos ali, e agora mudou, um jogador de futebol, e até conta aí como a experiência de chegar num vestiário pela primeira vez, de ser
recebido pelo grupo do Santo André, e é mais ou menos isso. Acho que ele tinha esse espelho e para ele, acho que cada um tem sua história. O PV também certamente tinha essa ambição de ser jogador, né? E é bacana, a gente conta a história do Vitor hoje, né, PV? É um jogador promissor, né? É um excelente menino, assim como nós, é um garoto novo, e se você for ver, cara, é muito bom trabalhar com ele. Ele chegou no vestiário pouco tímido, né? Até pelo fato de ser, além de ser o primeiro ano dele no futebol mesmo, o primeiro ano no profissional também, assim como alguns dali. E ele, cara, se eu for falar pra você, é um menino brincalhão, gosta de brincar com todo mundo, mantém o respeito e com certeza já nos ajudou e vai continuar ajudando muito mais no decorrer dessa Copa Paulista. Ele fez os 2 gols, mesmo entrando só uma vez como titular. Ele jogou 8 jogos durante a partida, ele já tem 2 gols, assim, ele é artilheiro junto com o David Natan e o Emerson Silva, que também tem 2, você vê, é um jogador, e na base, que é a idade dele, né, a gente sempre, às vezes cobra muito o jogador de 19, mas a gente tem que cobrar ele junto com os 19, 20 anos, né, e na base ele tem 6 gols, acho que em 12 jogos, tá na matéria, já acho que é isso mesmo, em 12 jogos ele já fez 6 gols, então é um jogador promissor. Acho que o Santo André, esse trabalho, né, PV, que o Santo André tá fazendo na Copa Paulista, é justamente isso, oportunizar vocês, mostrar serviço, porque às vezes os clubes investem muito em jogadores de fora e não dão oportunidade para quem é de casa, né? E você está tendo essa oportunidade. Aliás, desse grupo, todo mundo, acho que só o Natan, que veio do empréstimo do Corinthians, o restante, todos eles formados em casa, e assim, isso é importante dar essa oportunidade para que vocês mostrem o trabalho, né? Exato, é uma oportunidade cedida pelo Santo André a nós, e dentro de campo a gente vem tentando mostrar da melhor maneira possível, né? Acredito eu que é um time muito forte, apesar de ser um time jovem, a gente já mostrou para todo mundo que lá dentro não tem questão de idade, é 11 contra 11, valendo 3 pontos. E no decorrer do campeonato, dos jogos, até os próprios outros jogadores dos outros times, são os moleques, vocês têm que ficar quieto, e a gente vai e bate de frente, não tem moleque aqui, vai para cima dos caras, e é isso aí mesmo, futebol não tem idade. E vamos para cima, se Deus quiser, conseguir mais uma classificação. É isso daí, acho que esse ímpeto, né, que nem você jogar contra o São Caetano, que tem um time extremamente experiente, o Christian, por exemplo, o volante, mais de 30 anos, o Bruno Recife, Luiz Daniel, goleiro, muitos jogadores ali acima de 30 anos, jogadores experientes e proporcionalmente, na hora que você vai avaliar, dentro de campo são 11 contra 11, e aí quem tiver mais disposição acaba... A técnica, óbvio que é importante no futebol, mas a disposição também é importante, né? Exato, até porque hoje você vê jogadores com 16, 17 anos jogando profissional e se sobressaindo bem mais do que jogadores com 30, 28 anos que estão no ápice da sua carreira, né? Sim. E isso, como você pôde ver no sábado mesmo, não tem diferença nenhuma. Muito em questão de força, não tem nenhuma diferença. A única diferença é a questão que eles são um pouco mais experientes, que isso é normal, até porque são mais velhos, mas dentro de campo é como você mesmo falou, é 11 contra 11 e é valendo os 3 pontos, quem for melhor leva. Exatamente, e o Maurício, que também é outro cara que faz esse trabalho espetacular nas arquibancadas aí, agregador entre as torcidas, ele circula bem entre todas as torcidas. Aliás, é um personagem, viu, Tamara, para você conhecer, é o Maurício Nozick. Ele fala aqui, ó, o que o PV e os demais atletas têm feito pelo clube, do ponto de vista de relação com a torcida, tem que ser destacado. Ao final dos jogos, os jogadores vêm até a torcida e interagem com todos. Tem feito a diferença nessa relação. Parabéns. De fato, eu vi algumas imagens em alguns jogos que eu participei, inclusive na última vitória em casa contra o Santos, eu estava lá, e de fato há uma relação muito forte entre vocês e os torcedores, né? Até por ser formado em casa, eu acredito que tem um pouco mais essa relação mais próxima entre vocês, né? Sim, a gente tem uma proximidade com todos os torcedores muito forte. Eles empurram o nosso time, eles nos dão força, nos apoiam, estão sempre em todo lugar com a gente. Pelo fato da gente ser cria da base mesmo, a gente tem uma identidade com o clube, porque foi o clube que abriu as portas para que a gente possa dar início a uma carreira. E o torcedor é peça fundamental ao jogador de futebol, em todos os aspectos. Então a gente sempre tenta, da melhor maneira possível, tratar eles da forma que eles tratam a gente, até porque essa troca de favores é sempre bem-vinda dentro de campo.
Com certeza. E o próprio Maurício pergunta aqui a ordem dos jogos da segunda fase, Mau, e a gente ainda não tem, a Federação Paulista está reunida neste momento, de repente se tiver alguma novidade até o final do programa a gente fala, mas ainda a gente não tem qual é a ordem, o arbitral está sendo realizado neste momento na Federação Paulista, não dá pra gente saber se o Santo André já joga a primeira fora ou em casa, mas se a gente tiver informação a gente passa para vocês. Só pra gente enrolar com o programa, a gente está aqui ainda no assunto Santo André, mas que realmente rendeu esse final de semana, Santo André e São Caetano. Mas a gente tem que mostrar para vocês também os gols do Santos contra o São Bernardo. O jogo foi disputado no Eurico Mursa, lá na Baixada Santista. O Santos já estava eliminado, o São Bernardo já estava classificado. Só que o São Bernardo tinha a expectativa aí de vencer a partida e ultrapassar o próprio Santo André na tabela. Assumir a terceira posição, só que não conseguiu. O Santos ganhou por 2-0, surpreendeu o São Bernardo. O Wilson Júnior, até depois a gente falou com ele no jornal, ele jogou com um time praticamente reserva, um time misto para dar descanso aos jogadores, também para testar alguns jogadores do elenco que não vinham tendo oportunidade, e encarou como natural. Então o torcedor de São Bernardo aí não precisa ficar chateado com essa derrota. O São Bernardo já estava classificado, e como a gente viu aqui o chaveamento, a gente está vendo os gols, como a gente viu o chaveamento, muito equilibrado a segunda fase. Então, por mais até mesmo os times que, o Taubaté, por exemplo, né, PV, que ficou em segundo no grupo do Santo André, me parece que caiu num grupo até mais difícil ali, com o 15 de Piracicaba, Novo Horizontino e Ituano, de nome pelo menos, são 3 times aí que, Novo Horizontino e Ituano na Série A1 e o 15 de Piracicaba fazendo um grande trabalho, né? Então, óbvio que é importante você ficar cada vez mais em cima da classificação, mas o importante era ter passado mesmo de fase, né? Exatamente. Por nome, realmente é um grupo muito difícil. Mas assim como o nosso, não vai ter sossego, né? Exatamente. Como disse, 11 contra 11 lá dentro, não importa a cor, nome de camisa, então cada um vai dar o seu melhor para poder passar para essas quartas de finais. Exatamente. E agora, só para a gente dar uns pitacos aí no Campeonato Brasileiro, vamos passar pelos gols. O Vicenzo vai colocando para a gente enquanto eu vou falando aqui. Eu queria também que o PV, aproveitando, já que a Tamara ela já disse no início aqui, olha, eu conheço o futebol da beirada do campo para a arquibancada. Dentro do campo é melhor o PV comentar. E é mais ou menos isso. Não sei se o PV viu algum jogo no final de semana, mas quem gosta de futebol, obviamente, está por dentro. No sábado, o São Paulo empatou em 1-1 com a América. O São Paulo abriu o placar com o Diego Souza, ainda no finalzinho do primeiro tempo. Diego Souza e Nenê cruzando, o Diego Souza fazendo o gol. A gente vai dar uma olhada. O Diego Souza mostrando muito oportunismo. Deve ser um jogador difícil de marcar, o Diego Souza, né, PV? É um jogador que ele tem muita qualidade. Muita. É um centroavante fora do normal. Ele era meia, depois acabou se tornando... É mais difícil ainda, eu acho, porque ele tem estatura, tem presença... Para roubar a bola dele, ele esconde a bola, já escondia no meio de campo, então dentro da área fica bem mais fácil para ele. Não pode ter bastante contato para não ter pênalti, é um jogador diferenciado, sim. E depois aí o São Paulo acabou decepcionando seu torcedor, sofrendo um gol do Mateuzinho já aos 35 minutos do segundo tempo. A torcida que mais uma vez fez sua parte, como a Tamara disse, aí sim a torcida de São Paulo foi lá, lotou o Morumbi. Acho que o time vive um momento espetacular dentro do campeonato, brigando pelo título, que não acontecia já há alguns anos. Então acho que é importante, essa é a participação que a gente espera da torcida, que a torcida vá prestigie e, enfim, o resultado não aconteceu. Se lamenta ali, óbvio que o torcedor volta para casa um pouco chateado, mas é vida que segue, depois tem outra rodada. O futebol não pode, né, Tamara? É isso, o resultado você pode ganhar ou perder, empatar e acabou por ali, que né? vence o melhor naquele dia, não é mesmo? E no domingo nós tivemos Corinthians e Inter, um jogo que automaticamente fez toda a diferença ali para o topo da tabela. O Internacional que briga com o São Paulo pela liderança do Campeonato Brasileiro. O Inter abriu o placar no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo também um gol do Leandro Damião em posição irregular. Aliás, me pareceu um lance até fácil de ser assinalado, porque 4 jogadores do Inter se projetaram na cobrança da falta. Daqui a pouco o Vitinho está colocando pra gente dar uma olhada, e o auxiliar acabou deixando passar. E o Corinthians depois no segundo tempo com o Douglas, um cabeceio do Romero que foi na trave, o Douglas acabou conseguindo empatar. Eu acho que nada pior do que tomar gol irregular, né, Piva? Acho que quando você toma gol já é uma frustração. Agora você tomar gol irregular, depois você vendo ali que a defesa fez o posicionamento correto e o adversário se adiantou e o juiz validou, acho que é a sensação ainda pior, né? Com certeza, você saber que aquele gol não foi um gol válido depois do jogo e você sair com um resultado que não é propício para a sua equipe,
É muito pior, sim, é bem pior. Eu acho que é óbvio que da mesma forma a gente não pode crucificar o árbitro, muitas vezes futebol centímetros, é isso, né? Um saindo, outro entrando, então muitas vezes os erros, é óbvio que tem alguns erros que a gente não entende, 2, 3 metros é muita coisa, mas neste caso do Leandro Damião, a diferença foi de centímetros ali, por mais que tem um monte de cara de vermelho na linha, né, que na TV dá pra gente ver, no momento ali, até o jogador às vezes fica com uma sensação errada. A gente sempre sabe, né? Mas infelizmente não, felizmente, porque o futebol é isso, cara. Um dia você é prejudicado, outro dia você é ajudado. Exatamente. Então ontem no caso, o Corinthians deu azar, né? Pra sorte do Internacional. E é isso aí. E aí o Corinthians empatou em 1-1, o Inter acabou perdendo ali a chance de ultrapassar o São Paulo e pior, perdeu justamente a segunda posição para o Palmeiras. Então o Palmeiras empatou com o Inter em número de pontos, 50 pontos, só que o Palmeiras leva agora uma vantagem aí no saldo de gols, e o Palmeiras, que é o nosso próximo assunto, ganhou do Sport 1-0 lá em Recife, um jogo onde o Palmeiras no primeiro tempo foi muito equilibrado, poucas chances de gols, e como tem acontecido com bastante frequência, o segundo tempo do Palmeiras sempre melhor. O Palmeiras voltou melhor, com mais eficiência. O Daverson perdeu um gol incrível, ele driblou o goleiro, chutou para fora. E depois, com a entrada do Dudu e do William, 2 titulares que estavam fora, o Felipão tem usado o rodízio de jogadores para dar um descanso, até aproveitando a qualidade técnica do elenco do Palmeiras. O William, no primeiro toque da bola ali, num rebote de uma defesa espetacular do Magrão, acabou fazendo o gol, garantindo a vitória do Palmeiras por 1-0 lá no Recife, e o Palmeiras, com esse resultado, ultrapassou o Internacional e de fato entrou na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, está ali muito próximo de São Paulo com o Inter. Por mais que o Palmeiras ainda tenha Libertadores e Copa do Brasil pela frente, o Palmeiras está aí, tem elenco para disputar essas 3 competições, eu não tenho dúvida nenhuma que o Palmeiras deve chegar aí com bastante força nessa reta final. E por fim, a gente teve no complemento, ontem, no final dos jogos de domingo, o Cruzeiro com o time reserva conseguiu ganhar do Santos, quebrou uma invencibilidade de 8 jogos do Santos e também do Vanderlei, que não tomava gols. Ganhou por 2-1, o Gabriel fez seu 13º gol, se consolidou na artilharia do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo ele abriu o placar para o Santos, e depois, logo no comecinho do segundo tempo, o Sassá veio de trás, até queria, não sei se o PV viu o gol, o Sassá veio de trás ali, o Alisson tentou subir, mas quando ele viu, o Sassá já tinha feito o gol, que foi o gol que quebrou a série invicta do Vanderlei. E depois no segundo, na reta final do jogo, o Raniel, que é um jogador jovem, muito promissor do Cruzeiro, acabou fazendo o segundo gol, garantindo a vitória dos reservas do Cruzeiro, que é uma derrota que abala um pouco a confiança do Santos, mas o Santos continua aí numa evolução. Queria que você falasse desse gol do Sassá, o PV, você que é zagueiro, é um lance muito difícil, né? Porque o zagueiro não tá vendo de onde vem o atacante, e ele veio com uma explosão muito forte, né? Exatamente, o Sassá veio projetado de frente para a bola, o zagueiro normalmente ele teria que ter um impulso muito antes para poder dar um passo para frente, poder tentar tirar essa bola. Um lance bastante complicado ali para a linha de defesa. Foi um excelente cruzamento, se não me engano, do Edilson. Do Edilson, né? Isso. E a cabeceada do Sassá também. Então, ali é só rezar, infelizmente. O Felipe Melo fez um gol assim pelo Palmeiras também recentemente. Foi contra o Bahia, que também ele veio de trás com muita força, né? Hoje em dia os jogadores têm muita força física, né? Então, às vezes no momento que você se projeta para a bola com mais intensidade do que o seu marcador, você consegue levar vantagem, né? Ali se conta muito do zagueiro o tempo de bola. Tacar a bola naquele posicionamento é muito importante. Eu acho que o Alisson não esperava o Sassá chegar... Tava tranquilo na bola, né? Daquela forma, e o Sassá chegou atropelando e fez gol. Exatamente. Então esses foram os jogos do final de semana do Campeonato Brasileiro. Lembrando que esse meio de semana nós temos Copa do Brasil. Enfim, tem Copa do Brasil, depois Brasileirão de novo, ainda tem Libertadores, e a gente vai acompanhar tudo aqui nas páginas do Diário do Grande ABC. Então a gente está se encaminhando para o final do programa. Primeiro eu queria agradecer a Tamara mais uma vez pela participação dela. A Isilda Conceição, Tamara, está dizendo para você falar como entra em contato com você para ajudar no projeto. Enfim, depois você pode ter contato com ela aqui pelas nossas redes sociais, mas fala mais uma vez os seus canais de contatos do projeto, para quem puder ajudar e quiser inclusive fazer o convite para que você possa ir aos espaços, enfim, pode falar. Certo. Nós temos o contato pelas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, é o Torcida do Futuro. Temos o nosso WhatsApp, que é 011 95101
3196. Pode entrar em contato, tem o e-mail também, que é o torcidadofuturo@gmail.com. Pode entrar em contato, só agendar a palestra, independente, tá, de onde você for ou qual o tipo da sua escola, nós vamos. Se tiver um espaço menor para muitas crianças, a gente faz várias sessões, sem problema algum, só entrar em contato, é gratuita as palestras. E o que a gente puder fazer aí, quem quiser dispor de fazer vídeos para a gente poder estar mostrando, jogadores que queiram mostrar o lado social que vocês fazem, que queiram aparecer de uma outra forma, nós estamos dispostos. Abraça essa causa. Muito obrigada, Isilda, e todo mundo. Obrigada a você, Diário do Grande ABC. E um beijo para todos os meus filhos, que são 7, mais uma neta. É isso aí, o espaço está sempre, as portas estão sempre Muito abertas obrigada, aqui viu? no Diário. E lembrando que o nosso programa é ao vivo, mas também depois ele fica, né? Obviamente essa live no Facebook, ela fica ali para que você, de repente, não conseguiu anotar direitinho o telefone, vai lá depois no próprio Facebook do Diário, na parte de vídeos, e rever essa parte do programa para conseguir o contato com a Tamara e ajudar. Acho que toda ajuda é bem-vinda nesse sentido aí, que nós não precisamos mais. Gostamos de trazer a Tamara por outros motivos, talvez pelo filho dela aqui brilhando no futebol, enfim, não mais por violência, seria um sonho nosso, né? Agradecer também ao PV mais uma vez, lembrando que hoje é um dia de folga e ele se dispôs a vir aqui para nos atender e para falar com os espectadores, com o torcedor de Santo André. Muito obrigado, PV, e boa sorte nessa segunda fase da Copa Paulista. Eu que agradeço a você, a todo o Diário do Grande ABC, também ao torcedor de Santo André pelo apoio. Infelizmente o que aconteceu futebol, infelizmente ainda tem dessas coisas, pessoas que não sabem torcer de verdade, né? E acabam fazendo esse tipo de problemas até mesmo para o clube e mais importante para a família, né? Sim. Mas eu quero agradecer a vocês e sempre que puder, numa folga próxima, estarei também presente. Tá difícil, porque a Copa Paulista foi jogada aí de meio de semana e sábado, e enfim, praticamente todos os dias aí que eles estão treinando, e às vezes é meio período aí de folga para poder fazer as coisas. Como a gente disse aqui, jogador de futebol também é gente, né? Tem suas coisas para fazer além do futebol. Futebol é o trabalho, né? Mas enfim, todos nós temos que fazer as coisas. E dizem que é fácil, hein? Pois é, todo mundo fala. Às vezes o jogador treina em 2 períodos, às vezes está com uma lesãozinha, tem que ir lá tratar também, enfim, não é fácil não. Então vamos encerrar mais uma edição do Diário Esportivo. Muito obrigado pela interação, muito bacana hoje, bastante gente participando, um tema que realmente chama muita atenção, e agradecer por toda essa interatividade, por todo mundo que participou, e dizer que nós na próxima semana estamos aqui novamente às 3h30 com convidados especiais, trazendo cada vez mais informações aí dos times do Grande ABC, da nossa região, e também de tudo aquilo que envolve o futebol, o esporte de uma forma geral. Vamos falar bastante aí de basquete, está tendo o Campeonato Paulista, a gente vai buscar também falar de outras modalidades. Então participe com a gente, mande as suas ideias, nossos canais estão abertos a vocês. Nosso Instagram, @esportesdgabc, e o nosso e-mail diarioesportivo, @dgabc.com.br, tá ok? Muito obrigado pela participação de todos, até a próxima.